bem, estamos ao vivo aqui, mais um pós-jogo do Pittsburgh Steelers. Hoje com a cabeça mais inchada após essa derrota, mas uma derrota complicada. Não existe derrota fácil, né, também, convenhamos. Mas a de hoje, e como várias outras do Steelers, sempre parece que, mesmo jeito que a gente encontra formas de ganhar, a gente encontra muitas formas também de perder as partidas. Vamos aguardar a pessoa somar aqui, nos 5 minutos, e a gente começa a desenrolar um pouco mais a respeito dessa partida. Deixa eu chamar o pessoal aqui no Twitter, chamar o pessoal aqui pelos grupos. Travou foi tudo aqui no computador. Peraí que está tudo travado aqui, não vejo nada, não ouço nada. Agora sim, estou reconectando, estou revivendo aqui para começarmos ou não. 8 pessoas por aqui já. Acredito que possamos começar. Então, sem mais delongas, eu espero mais alguns minutos. Se identifique, pessoal do chat que está por aí. Vamos conversar, deixa eu saudar vocês, deixa eu reconhecer quem está aqui nos prestigiando por hoje. Antes de ir para a nossa abertura, hoje estarei encaminhando a solo aqui com vocês, então a participação de vocês, mais do que é essencial. Olá, Denis. Está chegando. Estamos só nos preparando aqui para começar mais uma edição aqui hoje do nosso programa. Hoje, pouca coisa se salva. Mas vamos lá. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando. Está no ar mais uma edição do seu programa favorito a respeito do Pittsburgh Steelers aqui no Brasil. Nossa edição de número 391 do Black Yellow Brasil. Meu nome é Ricardo Rezende e eu serei o host de vocês hoje. Lembrando que gravamos o programa sempre pós-jogo ao vivo na Twitch. Nesse exato momento tenho aqui comigo o grande Denis, tem o João Bottini, tem o Alan Chagas, tem o Leonardo, tem o Alexandre Dinés. Estão aqui no nosso chat prestigiando e já começando a sessão de descarrego após mais uma derrota do Pittsburgh Steelers nessa temporada. A terceira que nós temos. Acabamos de sair da derrota para a equipe do Jacksonville Jaguars, uma derrota de 20-10. E é sempre aquela sensação que a gente fica após derrota do Steelers. E, claro, um gosto amargo, mas do mesmo jeito que a gente encontra muitas formas de vencer, semana após semana, quando a gente perde, a gente também parece que encontra muitas formas de perder essas partidas. E eu começo hoje trazendo algo que não sei se tem precedência na liga, para mostrar o quanto o nosso ataque é ineficiente. E por mais que a defesa faça o que tem que fazer, confiamos, a defesa faz o que tem que fazer hoje para a gente poder vencer a partida. Mas com o ataque do jeito que está, não dá. O Jacksonville Jaguars não pontuou dentro da red zone hoje. Chegou 3 vezes na red zone, saiu zerado, saiu com nada, não converteu para touchdown, basicamente. O Steelers forçou 3 turnovers ainda. 2 deles já na red zone mesmo, na porção final do campo. E a gente ainda assim conseguiu perder por 10 pontos, por 2 posses de bola. A gente no primeiro quarto
Não conseguiu fazer absolutamente nada no ataque, como é tradição já. Em determinado momento do jogo, eu vi uma estatística que de 20 posses que a gente teve no primeiro quarto do jogo nessa temporada, em 14 a gente teve 3 and out. Sem contar o que a gente teve de turnover já também, hoje não teve, enfim. Mas é insustentável a gente conseguir fazer qualquer tipo de coisa, se não for os milagres que a gente conseguia na defesa nas últimas semanas. A gente conseguiu na primeira vitória, na vitória contra o Browns. A gente já começou o jogo com uma pick six do Alex Highsmith. E a gente ainda precisou de um touchdown no quarto quarto para poder vencer aquela partida da defesa. Pula para o jogo contra o Baltimore Ravens. A gente teve que contar lá com o Joey Porter interceptando lá no final do jogo, lá na endzone, o Lamar Jackson. E aí conseguimos contar com a magia de Kenny Pickett. Contra o Rams, eu não vou botar o jogo contra o Raiders aqui necessariamente, porque foi um jogo dentro do possível normal. Mas contra o Rams, a gente ficou com as costas na parede, a gente ficou nas cordas, como a gente falou no Twitter, no dia do jogo. Ficamos nas cordas do jogo. E aí contou com o TJ Watt fazer interceptação na abertura do terceiro quarto, para a gente recuperar o momento da partida. E aí o ataque conseguiu encaixar um bom ritmo, teve bons momentos o ataque de fato, e a gente conseguiu conduzir a vitória. Mas hoje, por mais que a defesa fez o que tem que fazer, e eu não vou criticar a defesa, longe disso, muito longe de criticar a defesa, mas quando a gente precisou dela aparecer um pouco mais no final do jogo, até aquele lance de J. Watt, que a gente tirou o Jacksonville Jaguars da zona de field goal, até pensei, foi a jogada para poder a gente recuperar o momento. Mas por mais que a defesa fizesse todo o esforço necessário, forçou os 3 turnovers, forçou lá, a red zone foi impecável, enverga, mas não quebra, ainda não foi o suficiente. Não foi o suficiente para a gente poder conseguir ter algum tipo, talvez, de esperança no jogo, porque esse ataque é inapto, o ataque não faz nada, o ataque não tem uma coletiva de jogadas, um ataque não tem que contar com a sorte em alguns ou em vários momentos. A execução não foi boa. Quando a gente teve dentro da red zone, em situação de gol, para poder anotar um touchdown, que daria uma outra cara ao jogo, porque a gente passaria à frente do placar. O Kenny Pickett não conseguiu conectar um passe muito fácil com o Diontae Johnson. O Diontae Johnson estava sozinho. Eu até trouxe no Twitter na hora. Foi um momento na temporada que eu mais gritei, porque era um touchdown muito óbvio, muito fácil para os Steelers fazer na conexão conexão Kenny Pickett por Diontae Johnson. O Johnson estava muito livre por muito tempo. O Kenny Pickett não executou a jogada como deveria, demorou muito para poder fechar a jogada e foi aquilo que a gente viu em campo. E aí depois foi só ladeira abaixo, o que a gente vai comentar mais agora ao longo do jogo. 15 pessoas aqui conosco já em live. Vamos se chegando. Boa tarde, boa noite. O Binho, grande Fábio. Bobônica 91. Prat. Dantas. Vamos chegando aqui e vai começar hoje falando a respeito de destaques positivos. O que a gente tem que salvar hoje de performance. É até difícil a gente falar sempre depois do jogo, buscar algum destaque positivo, mas pelo que já falou de defesa, a defesa fez o que tinha que fazer em vários momentos. A gente poder pelo menos se manter competitivo no jogo. No final, naturalmente, o time de Jacksonville Jaguars é talentoso. O Trevor Lawrence, em alguns momentos, se portou muito bem diante da pressão que a gente estava botando. Teve boas conversões de terceira descida. A defesa, dentro do possível, a gente conseguiu manter a equipe dentro do jogo.
Joey Porter Jr. não pode voltar para o banco jamais, nem perder snap para levar o Wallace, para quem tiver que perder. Muito diferenciado, já é o melhor cornerback desse time. Tem que ser o destaque positivo, começando de hoje. Joey Porter com mais uma grande atuação. Talvez a única que tenha chamado a atenção na defesa. O Nick Herbig não entrou em tantos snaps. Ao longo da semana, até o Terrell Austin disse que teria que encontrar formas de botar o Nick Herbig mais em jogo. E quando esteve em campo, nos poucos snaps contra o Rams, conseguiu um sack e hoje conseguiu forçar um fumble para manter a nossa chama acesa em alguns momentos. Então, destaque bom para o Nick Herbig. E talvez na defesa, por mais que a gente tenha tido bons momentos, não teve aquele grande lance onde a gente tem uma grande performance que a gente pode estar apontando aqui. Porque essa defesa, como eu comentei, ela tem que superar em vários momentos para a gente conseguir se manter bem no jogo. E hoje, apesar dela ter superado e dentro de um contexto aceitável para qualquer tipo de ataque na NFL, menos o nosso, porque o nosso ataque não é nível profissional. Ouso falar que nem nível de college football. A gente não conseguiu ainda fazer o suficiente. Então, deixaria como destaques positivos, basicamente, Joey Porter Jr., Nick Herbig, porque no meu ponto eletrônico tem chegando aqui o grande Léo Lima. O grande Léo Lima chegando aqui. Olá, grande Léo. Boa tarde, Ricardo. Como é que estamos? Um pouquinho atrasado. Tinha tomado remédio para dor de cabeça, mas já estou um pouquinho melhor. Eu estava gritando aqui, eu estava berrando, desabafando com a nossa audiência pela pataquada do jogo de hoje. A gente começar com os destaques positivos, né? Só trouxe Nick Herbig e Joey Porter Jr. E só, um dos mais que se salva hoje. O Holcomb foi bem hoje no jogo terrestre, ele apareceu bastante. Terminou o jogo com 11 tackles, número bem alto. Teve um fumble forçado. E, cara, parecia que toda jogada de... Ele tava lá, né? E o Orlando Roberts também não fez um jogo ruim, não. Também apareceu bastante. Fumble forçado, não, desculpa. Ele teve um fumble recuperado. O que forçou o fumble foi com o Alexander. E o Orlando Roberts também, cara, muito bem no pressionando, né? Quando ele conseguia... Terminou o jogo com um sack e meio. Chegou bastante no QB. Mas que joguinho complicado. Deontay Johnson também, dá pra botar. Apesar dos drops no início do jogo, ele foi muito importante, cara. O ataque só andou por causa dele, né? Terminou o jogo aí com 85 jardas. Soube esticar bastante as jogadas quando tinha que esticar. É um cara que faz muita diferença nesse time. Só a presença dele em campo já é um grande diferencial para o ataque. Mas, fora isso, eu realmente não queria muito me alongar dentro de destaques positivos, porque eu saio com a sensação, até em derrotas, como a gente teve duras essa temporada, como 49ers, contra o Texas, as derrotas que a gente teve, até saía com alguns pontos para a gente poder salvar, por mais que fosse uma derrota dura, uma derrota complicada. Mas a de hoje eu não consigo nem me alongar muito. Pela qualidade ou pela falta, né? Que esse ataque tem é inacreditável. E o que eu trouxe no início, foi o que eu estava conversando no QG, o que me deixou mais revoltado, é que quando a gente vai ver as situações de jogo, que é o que a gente. É como a gente vence. A gente teve uma boa sequência de vitórias porque a gente protegeu bem a bola, a gente forçava turnovers e tudo mais. E hoje a gente fez isso novamente. E não, a gente não conseguiu com a vitória. A gente forçou 3 turnovers. Tudo bem que a gente teve 3, mas em determinado momento do jogo a gente estava com 0-3 de salto positivo, basicamente. A gente segurou o que tem que segurar na red zone. Muitos dos turnovers foram eventualmente na red zone também. Mas para situações de jogo, que é onde a gente precisa vencer, que muita gente fica se questionando sempre ao longo das semanas, como é que o Pittsburgh Steelers vence
sendo tão ruim, é por isso. É porque a gente consegue, chega no fundo do campo, a gente levanta a muralha no set touchdown, a gente força o turnover quando tem que forçar, e a gente vai achando umas jogadinhas, um ataque que todo ataque acha. Não, e a gente ganha mais na incompetência dos outros do que na competência nossa também, né? No último jogo, cara, foram 2 field goals errados e um extra point errado. A gente ganhou por 7 pontos. Contra o Ravens foram 4 touchdowns dropados. E a gente ganhou por pouquíssima coisa. Então, dessa vez, os caras foram competentes. E olha que o mínimo foram competentes, possível, né? Eu tô sendo muito, muito exagerado, porque foram 3 turnovers deles. Teve um momento que a gente tava com 3 turnovers, a gente com 0, e a gente tinha 70 jardas, cara. A gente chegou a ter 9 jardas contra 100 no segundo quarto. 9 jardas do ataque. É surreal. Mas falar, Ricardo, por mim, de positivo, acho que já foi até demais. Então vamos começar a sessão de descarrego destaques negativos. Mas antes disso, por favor, vamos aproveitar. Danilo não tá aqui hoje, mas para quem tá aqui, tá ouvindo a gente no podcast, Danilo pediu para avisar que a gente vai ter alguns recadinhos no podcast. Então tem alguns recados que o Danilo vai colocar aqui agora, vai inserir. E para quem tá no podcast e quem tá vendo a gente em live, vamos rodar um adzinho para a sessão de descarrego? Consegue? Perfeitamente. E aí a gente entra na sessão de descarrego com tudo. Perfeitamente. Estou precisando de uma água, inclusive. Aí, ó. A gente aproveita com a pausa da água. Enquanto isso, eu vou olhando aqui, o Denis passa pano pra quem, Denis? Hoje, acho que ninguém mereceu o pano passado, não. Hoje ninguém mereceu, não. O Cardoso fala que o Alexander foi bem também. Cara, esse time, apesar de ser um ataque talentoso, Cardoso, é um time que tem tido muita dificuldade nessa temporada. Eles mudaram o play caller, então tá esquisito. E ainda assim, cara, a gente cedeu muita jarda pro Etienne no final do jogo, né? Muitas corridas de 10 jardas, corridas de 8 jardas. Isso incomoda muito, cara. E eu ouso falar que esse final de jogo é o que me deixa com a sensação de que, por mais que a defesa tenha feito o suficiente para a gente ganhar, é o que me deixa com raiva. Porque a defesa precisa dar, de 10 chances a defesa precisa dar, o ataque vai ter que aproveitar. E eu não sinto que a gente deu todas as chances necessárias hoje para a defesa poder conseguir a gente dar as condições como semanas anteriores para vencer. O que é um absurdo também. Não para a defesa, mas sim para o ataque. É foda. Conseguiu rodar o ad? Temos mais 24 segundos de ad. Então, continuando, Denis, passar pano para mediocridade. Não tem muito o que falar, cara. É inacreditável. Eu tô muito triste com o jogo como todo, né? O Romo, cara, eu saí de Florianópolis hoje cedo pra caralho. Cheguei em casa, no laço, fiz almoço, já liguei pra ver o jogo, explodindo dor de cabeça, cansado pra caralho, não dormi nada de noite. E pra ver esse tipo de jogo, então, tô com uma mala, tá aqui até agora. Mala, ainda tem que te fazer a mala. Pra ver esse tipo de jogo é foda, cara. Que joguinho. Nossa, medíocre. Já voltamos ao vivo e se você já quiser emendar, começar, já que você está embalado com a sessão de descarrego, Léo, por favor. É difícil saber por onde, né? Eu tenho um nome muito fresco na minha cabeça aqui. Eu tenho muitos nomes. Mas eu tenho um que me deixou. Eu comentei que eu gritei no touchdown que o Kenny Pickett perdeu pro Deontay Johnson. Sim. Foi um dos primeiros gritos que eu dei de verdade na temporada aqui. E eu dei outro grito também no touchdown do Travis Etienne com o Demonte Casey. Esse cara... Aquilo ali foi surreal. Nossa, surreal a forma como ele foi seco naquela bola.
Ele fez o undercut para para tentar uma interceptação. Mas cara, time eu faço isso no Madden. Não, e o pior de tudo é que ele ainda pra galera que não tá tão acostumado, acompanha pouco, vai olhar e vai achar que a culpa foi do Porter Jr., do Joey Porter Jr. Nunca. Que em tese era quem tava ele, mas ele tava ali marcando zona na flat, né? E o papel de cobrir atrás dele seria do Kazi. Cara, esse cara... Acho que a maior cagada que Tomlin fez na temporada foi colocar esse cara pra jogar de free safety e tirar o Minka de lá. A 100%. Gente perdeu o Minka hoje, e aí, cara, de verdade, me parece ser hamstring, se for mesmo hamstring, a gente tá falando aí de pelo menos 5 semanas, pelo menos de 5 a 8 semanas. Não sei se a Nájila já postou alguma coisa sobre, vou até dar uma olhadinha. Ainda não, mas já comentaram pós-jogo que é posterior da coxa mesmo. Então é 5 a 8 semanas, dependendo do tipo do grau da lesão, né? Mas ele caiu esquisito. Ele caiu... Nossa, na hora eu até achei que fosse algum ligamento, alguma outra coisa, mas sendo hamstring é um pouquinho menos pior, mas, cara, a gente perder Minka... Já tinha perdido, né? Porque a gente perdeu o Minka nesses 8 primeiros jogos, 8 primeiras semanas, com ele não fazendo o que ele faz de melhor, com ele fazendo outra função, jogando de slot, jogando de nickel, mais ou menos o que ele fazia em Alabama, o que ele fazia no Dolphins, e foi o grande motivo dele ser trocado pra gente, era justamente isso. E, cara, o que o Kazi tá jogando é muito feio, cara. Ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. Nossa. Até na jogada ele teve a pique... E sai de campo daquele jeito, meu Deus. Sai dali de 2 jardas. O cara tá de brincadeira. Cara, era só ele deitar no chão, sei lá, cara. Mas pô, pelo amor de Deus, tu não faz isso. Tu não pega a porra da bola e sai em 2 jardas. Deixou a gente numa situação perigosa, né? Que no final terminou com a gente. Esse foi o nosso field goal. Foi o nosso field goal. Não, a gente campeou bem nessa campanha, se não me engano. Foram 93 jardas. Foi quase lembrei de touchdown isso daí. Cara, vou ter que citar Trubisky, porque de verdade, não existe Trubisky ser um quarterback de NFL. Não tá, ele é muito ruim, é um cara que tem uma dificuldade muito grande de entender qual é a função de um QB. O cara literalmente, porra, em 2 jogadas simples, ele lança a bola numa marcação tripla pro Pickens. Foi interceptado numa, na outra deu sorte que não foi interceptado. No Hail Mary, ele joga a bola com todo mundo muito longe da endzone ainda, todo mundo a 10 jardas da endzone, ele joga a bola pro alto. Cara, nossa senhora, eu me arrependo muito de não ter batido mais na tecla, que a gente tinha que ter pego o Baker Mayfield para ser esse QB Ponte em vez de Trubisky. E o Trubisky ainda... Ele tem a cara da derrota. Eu trouxe isso na hora do meio do jogo. Ele já entra no jogo com medo. E aí ele teve aquela free play que ele não aproveitou, não fez nada. Que ele ajoelhou. O mínimo que ele podia fazer, ele não fez. Naquele lance que era free play. Forçando bola atrás de bola. Sei que a situação até pedia isso, mas calma. É aquela sensação de desespero que ele tem para poder fazer uma jogada que em nenhum momento veio. Então, um QB, eu não sei nem o que falar do Trubisky. Eu sempre fico sem palavras quando eu vou falar dele, porque é uma experiência que não vale. Não vale. Agora a gente está numa semana curta, sem saber muito sobre essa lesão do Pickett. Pickett teve... Em determinado momento do jogo falou que o Pickett voltaria para o jogo, até estava lançando bola na sideline e tudo mais, e depois do nada o Pickett está fora. É uma lesão na costela que a gente já sabe, não sabemos a gravidade dela. Cara, eu fico com medo de ser no ombro, porque ele cai em cima do braço e o ombro parece estar deslocado, né, na hora.
E ele não consegue nem mexer o braço. Cara, eu fiquei com um cagaço de ser ombro. Se fosse ombro ali... Nossa, mas... E triste, né? Porque foi um lance muito feio, cara. Um rough the passer muito exagerado. E nada marcado. Nada marcado. Kenny, se estivesse no final do jogo, ele tem condições de vencer esse jogo. Não é um jogo... não seria um jogo tão ruim quanto foi no final, né? Apesar de que ele não estava tendo um jogo bom, mas tava chovendo muito no início do jogo, né? Sempre bom citar isso. Inclusive os drops do Deontay Johnson. O primeiro drop, cara, a bola pega muito na ponta do dedo, molhada. Não tem luva que ajude, não tem como. O segundo já é um pouco mais feio, mas a chuva atrapalhou muito. O próprio Sunshine tava jogando umas bolas meio bizarras no início do jogo. Muita gente escorregando. O Deontay Johnson escorrega no lance que o Kenny quase é interceptado. E, cara, tu perdeu o teu QB titular pra Trubisky entrar em campo, não tem como. Não dá. Não. Menor condição. Não tá na hora do... Será que o Mason Rudolph treina tão mal assim, cara, dele não conseguir ganhar isso? Léo, não é ouça o que você tá falando para ouvir nosso nível de desespero. Sim, Mason Rudolph esse é o sendo nível. cogitado. Tipo, porque não é possível, cara, que o cara... Se o Mason Rudolph não treina tão bem assim, desculpa, ele não tem que estar nem no time. Não tem como. O Trubisky já é um cara QB3, daquele que tu só chama ele pra... Porra, tipo, sei lá, situação do Giants agora. Giants perdeu o Daniel Jones com a lesão no pescoço, Tyrod Taylor machucou ele, entrou Tommy DeVito. Se o Trubisky tá no mercado, eles iriam atrás do Trubisky pra ele jogar um jogo. Sabe? Essa é a função do cara hoje. Mas não, ele é nosso reserva. Ele é nosso reserva que entra em campo. O que é pior. E o pior de tudo é isso. Essa situação aconteceu justamente numa semana curta. Sim. Eu boto fé que o Kenny volta, tá? Eu boto fé que não vai ser uma lesão tão... E, cara, a gente já viu... Você chegou a acompanhar a série Quarterback da NFL? Assisti. Então, o próprio Kirk Cousins jogou muitos jogos com a costela quebrada, né? Com algumas costelas fraturadas. Quando você atende aí o interfone, eu sigo aqui. E, cara, ele jogou. Ele tava lá. Ele tava jogando. Então, tipo, não é algo impossível de ser feito. Acho que dá pro Kenny voltar. Não acho muito absurdo. Sobre o touchdown que o Kenny... E o Kenny também... Trouxe o Trubisky já emendando com o Kenny. Porque o Kenny também teve um jogo muito abaixo. O touchdown que ele perde pro DJ, cara, ele tem que fazer a leitura mais rápida. Sempre que não é o DJ a primeira leitura, ele se atrapalha muito e se enrola muito. Ele precisa acelerar essa leitura. Ele precisa evoluir nisso. Foi muito rápido. Foi muito... Não, cara, o Deontay ficou muito tempo solto. Ficou uns 3 segundos ali esperando a bola. Isso faz muita diferença. Dennis fala que a gente não tem QB no elenco. Eu acho que a gente até tem. Mas o Kenny precisa de ajuda para evoluir. E com o Matt Canada isso não tá acontecendo. Então, o mais provável é que a gente perca a temporada do Kenny. Vá com ele de novo ano que vem. Porque é a cara do Steelers fazer isso. Só que com outro coordenador ofensivo. É triste, cara, triste. Porque esse era o jogo que eu tava sentindo que, porra, Matt Canada ia finalmente tirar as rodinhas e deixar o jogo fluir, mas... É impossível. Impossível, cara, é impossível. É muita incompetência. Bastante. Já que a gente tá em ataque, tem um nome que me chamou a atenção negativamente e que constantemente... Talvez, vendo o replay, a gente vai ter um pouco mais dessa noção. Nossa, vai ser... O Demore... O Demore... Por que tu me lembrou que a gente ainda tem que ver replay? O Demore... Eu queria muito ouvir com toda a sinceridade que possa existir na nossa comissão técnica. O Demore sai do jogo, lesionado, não tá bem, e mesmo assim ele volta depois. Porque assim, ele poderia ter condição de jogo? Poderia. Não estava 100%. Por que a gente continua insistindo no Demore? Cara... Não dá, o Demore não traz nada de diferente que o Broderick Jones não trouxe quando a gente teve a impressão dele contra o Baltimore Ravens. Nada.
E tem muito mais potencial. Por que a gente continua insistindo no Demur? Novamente, o Demur sai lesionado, não está 100%, e nem assim o Broderick Jones é mantido em campo. O Demur tem uma lesão no joelho, perde semanas, o Broderick Jones entra bem, e mesmo assim o Demur recupera a vaga de titularidade. O porquê disso? E hoje é mais uma prova do porquê o Demur não deve continuar como titular. Eu tenho mais um destaque negativo no ataque. Antes de falar, eu só queria trazer um ponto de Demur. Eu odeio comemorar a lesão, mas, cara, tá sendo inevitável. Tipo assim, não é o cérebro controlando mais, cara. É quando tu vê o Demur em campo, já bate aquele fiozinho de esperança. E, cara, isso é muito triste, porque, cara, você tá dependendo de uma pessoa se machucar para você ter o mínimo de esperança que dá para ter alguma mudança, sabe? Isso é muito triste. E, porra, eu odeio você, Mike Tomlin, por me fazer passar por isso, cara. Não dá. Mas qual outro nome? Eu não vou falar que a culpa é dele, não vou falar necessariamente que a culpa é desse nome. Que talvez choque, porque eu sou muito fã dele. Muito fã mesmo. Eu gosto desse nome que eu vou trazer agora e eu nunca quis criar nenhum tipo de competitividade entre os nossos running backs. Mas tem que trazer o fato de que eu não gosto de embarcar nisso novamente. E a gente já está fazendo isso, mas o Jalen Warren tem que ganhar um pouco mais de espaço nesse... Ainda mais de espaço no ataque. E por quê? O Najee... A culpa está longe do Najee Harris. O Najee Harris é muito bom. A gente não consegue ter um bom ritmo dele no ataque por conta da linha ofensiva. Mas para a forma como a gente vem jogando hoje, que o Jalen Warren ele simplesmente abaixa a cabeça e vai-se embora. É o momento quente da partida. E quando a gente faz uma troca do Jalen Warren para o Najee Harris, o ritmo do ataque acaba. Diminui, some o ritmo do ataque. Não dá para negar que existe uma relação aí entre as coisas. E a culpa não é novamente do Najee Harris. A culpa é, ele não bloqueia, a chamada não favorece, tudo mais. Mas o Jalen Warren, ele consegue abaixar a cabeça, vira uma Beyblade e consegue achar 2, 3, 4 já que a gente talvez precise. E o Najee Harris não consegue. Para o momento de jogo que a gente estava hoje, e novamente, não vou querer apontar para o Najee Harris, eu quero apontar para a situação de jogo. Ele está mais atrapalhando do que ajudando. E quando a gente conseguia, se você for ver os momentos em que a gente conseguiu avançar bem dentro de campo... Você discorrendo, né? Porque recebeu correndo bem. Sim, não, correndo mesmo. O Jalen Warren conseguiu trazer mais ritmo para o ataque do que o Najee Harris. E não é uma crítica direta para ele. Eu te pergunto o quanto isso tem a ver com o momento, porque, cara, o Jalen Warren começou a ganhar mais snap, tava 17-3. Com o relógio rodando, a gente precisando ganhar campo. Então o time tava passando mais a bola. E é onde o Warren brilha, é RPO. Só que, cara, se o jogo aéreo não funciona, o jogo terrestre não vai funcionar também e vice-versa. E por isso aí, cara, eu não sei nem se o Warren ganhar mais espaço, sabe? Mas na mesma situação, o Najee Harris traria o mesmo tipo de resultado? Não traria. E tem muito mais a situação de jogo que favorece o Jalen Warren. A gente viu no jogo contra o Baltimore Ravens a mesma coisa acontecendo. O Jalen Warren com a sequência incrível de jogada e que manteve o time quente. O que eu trago tem hora que o time está com um bom momento, eu não vou entrar no mérito de é RPO, é situação de jogo, é tudo. Mas a partir do momento em que a gente faz essa troca de volta para o Najee Harris, o ritmo acaba. A culpa não é do Najee Harris, a culpa tem várias outras coisas. E de verdade, eu queria muito entender o que está acontecendo com o Najee, porque ele tá esquisito. E aí, cara, nesses últimos lances aí agora, que era Trubisky passando para ganhar campo e aí Najee correndo para fora, ele tá correndo fraco, sabe? Ele não tá correndo com aquela explosão que a gente sabe que ele sabe correr.
Ele mesmo recebendo a bola, ele tá meio apático, meio para baixo. Não sei, cara. Ele tá esquisito. Tem alguma coisa esquisita ali. E de verdade, cara, talvez pro Nagy voltar a ser o Nagy, a gente tem que trocar ele. Não acho absurdo, tá? Não, se eu sou o Nagy, jogador, pensando na carreira, se eu sou ele, eu peço troca. Porque nessa OL tu não vai arrumar nada. Desculpa, não tem como. Se você acha ainda que tem você ainda tem mais 2 anos de contrato, né, Gini? Esse ano, o quarto, mais o quinto, né? Mais o quinto ano, opção para ele. Cara, se eu sou ele, eu estaria pedindo troca. Eu estaria tentando, sei lá, mano. O Kansas é um time que tem um running back meia boca. Sei lá, tem muito time aí que precisa de running back, sabe? Buffalo não tem running back. Dallas é um time que reveza muito running back. Se eu sou ele, eu tentaria. Miami é um time que precisa de running back o tempo inteiro. Não sei se o Steelers faria essa troca, ainda mais sem receber nada. Acho que o Steelers ia querer receber um running back na troca. Talvez botaria o Nagy mais coisa para pagar. Mas não consigo ver o futuro no Nagy, não, mano. Aqui. Acho que tá começando a bater o sentimento de que deu. Sentimento que já. Sentimento é uma dor. Que foi uma escolha de primeira rodada. Eu não queria ele na primeira rodada. É um cara muito talentoso, mas. Lembra o McCaffrey no Panthers? Começou a lesionar e tava todo mundo naquela, tipo, cara, não é possível. E ele precisou sair para isso. Uma primeira escolha no Nagy estava fácil. Você, o Ricardo, o Mafu, qualquer um. Se conseguir uma escolha de uma terceira rodada do Nagy já é muito já, mano. Infelizmente, o running back hoje em dia não vale muito. Ainda mais ele com salário alto, né? Porque a primeira rodada tem um salário mais alto. Eu acho que, por fim, você tem mais algum destaque negativo? Não um nome, mas um coletivo, que é o nosso pass rush, cara. Nosso pass rush, tirando Elando Roberts hoje, que apareceu bastante, Highsmith e TJ Watt em alguns momentos, nossa, foi um pass rush muito, muito abaixo. De novo, muito hold em cima do TJ Watt. Highsmith conseguindo criar pressão, mas falta, cara. Falta mais. Tá esquisito também. Outra coisa, o time como um todo tá esquisito. Parece que sabe no futebol quando tu vê que o treinador perdeu o elenco? Não tá parecendo isso? A DL é inexistente nesse time sem Cam Hayward. Inexistente. Parece que a comissão técnica perdeu, pô. Talvez o melhor DL do time hoje é o Montrevis Adams, que há 3 semanas atrás eu tava pedindo a cabeça dele. Eu tava falando, corta esse cara, pelo amor de Deus. O Larry Ogunjobi não ganha de ninguém. É um bom ponto o nosso pass rush. E aí é muito fácil quando você só precisa atuar com TJ Watt e Alex Highsmith. Digo, do adversário eram lá toda a nossa DL. O que a gente cria muito é o caos ali naquele meio da linha defensiva. A partir do momento que a gente cria o caos, trazendo muito os inside linebackers, que foi o que aconteceu. O Elando Roberts entrou bastante, conseguiu lá, se filtrou muito bem. Mas isso deixa a defesa muito mais desguarnecida. E aí a gente viu o Evan Ingram brilhando, basicamente. O Evan Ingram terminou o jogo com quantas recepções? Mais de 10 recepções 10. E nem foram muitas jardas. 10 de 10, 88 jardas. Sendo que ele teve uma de 34. Era só bolinha curta. Exato. A partir do momento em que a pressão que a gente precisa fazer está correlacionada com a gente deixar a defesa um pouco mais desguarnecida no meio, mas situações como essa vão acontecer. E aí, o último nome. Tem mais um nome que merece muito ser citado, que se chama Mason Cole. Mason Cole não pode jogar mais pelos Steelers. Se você pegar todos os snaps dos Steelers, e aí quando eu for ver o Alternate Show, se eu lembrar, eu vou fazer isso. Eu vou contar todos os snaps que ele dá, todos, incluindo os snaps que o Kenny e outro bicho estão com a mão na bunda dele. Eu tenho certeza que mais de 50% dos snaps são ruins. Tipo, snap baixo o tempo inteiro. Ou muito alto, ou muito... Ele não consegue acertar um snap. O que vai puxar o 50%
para ser 50%, talvez, não 60%, 70%, vai ser esses snaps que ele dá a bola na mão, literalmente na mão. Com o cara com a mão na bunda dele. Porque de resto, amigão, que dificuldade de fazer snap. Meu Deus do céu, gente. Tipo, o teu trabalho é fazer snap, depois bloquear. O cara não consegue fazer o primeiro trabalho dele. E a gente reclamava do Kendrick Green, tá? A gente reclamava do Kendrick Green. Tá na hora de testar o Nate Herbig aí, pelo amor de Deus. Testa o James Daniels. Enquanto a gente não chega na off-season pra lidar com isso, e, cara, não tem como pegar um center agora, porque ninguém vai trocar o teu center. Não existe isso. Só se tu vai, sei lá, vai oferecer 2 primeiras rodadas no Kid Humphrey. O Chiefs não aceita. Não tem como. Testa a mãe do Dennis. O Dennis falou: testa minha mãe de center. Testa a mãe do Dennis. Testa todo mundo de center. Não tem como. Qualquer um fará um trabalho melhor. Porra, testa o long snapper de center. É surreal. Acho que a gente deixou indignação de novo com esse cara. Acho que a gente deixou um assunto que é cada vez mais frequente na NFL, mas que hoje, acho que de uma forma muito, ou nem um pouco discreta, foi muito exposto. E não dá pra gente não falar da arbitragem. É muito chato a gente ficar apontando a arbitragem e tudo mais, porque eu sei que o nível da NFL é muito ruim. Já faz anos que é muito ruim, mas hoje, em especial, foi um nível que Mike Tomlin falou na coletiva no final do jogo. E para os dois lados, tá? Não é só contra a gente, não. É para todos os lados, os caras são muito ruins. Hoje é especial pro nosso lado, Léo. Não, também, mas é que, por exemplo, o fumble que o Herbig força, cara, foi na cara da árbitra e ela marcando down by contact. A recepção do George Pickens, eu juro, o cara não tava a 1 metro do George Pickens. E ele marcou a recepção. A quantidade de roughing the passer, eu contei 3 em cima 2 em cima do Kenny e 1 em cima do Trubisky, mais feios do que o que foram marcados a favor do Sunshine. É surreal, cara. É surreal. E Mike Tomlin foi muito duro no final, como tem que ser, e provavelmente ele vai ser multado por isso. Mike Tomlin já tem histórico de multa por criticar muita arbitragem. Detalhe que ele faz parte da comissão, né? Exato. De regras e tudo mais. Ele disse que em 17 anos na NFL nunca viu a falta que foi marcada no field goal do Chris Boswell. E aí até o Mike Pereira, ex-árbitro da NFL, analista, foi analista da Fox por muitos anos, não é mais analista hoje, deve estar em casa aposentado, aproveitando a aposentadoria, trouxe que não é falta o que marcaram em campo, que a arbitragem tem uma clara orientação para marcar aquele tipo de situação apenas em jogadas de campo normal, não em field goal. Em field goal não tem como marcar ou apontar aquilo que foi apontado e que, de verdade, até agora eu não vi. Não, então, eles deram... É porque não mostrou na transmissão. Eles deram offside do Seu Maulo, que estava de right guard. Segundo eles, o Seu Maulo estava com a cabeça na frente da bola. Só que não tem uma imagem. Não mostraram nenhuma imagem. 0 imagens disso. Zero. E aí até Mike Tomlin falou a respeito disso, que nunca viu esse tipo de marcação. Deontay Johnson também deve ser multado pelo que ele falou, porque ele disse que até dentro do jogo sentiu que a todo momento parecia que os árbitros queriam dar a vitória para o Jacksonville Jaguars. Porra, aí O Deontay Johnson falou. Vai tomar ali uns 40 mil reais aí, multa. Mais uma, né? Segunda semana... Quem não pode falar é o Jalen Warren, né? Coitado. Ele já tomou mais multa do que salário, tá? O Jalen Warren, nessa temporada. Então, é um problema que, novamente, semana assim aparece. Hoje, com muita intensidade, até todo momento, perdido com relação a relógio, coisas básicas que a NFL, que a arbitragem deveria ter controle, não estavam sabendo controlar hoje. Relógio muito mal
controlado lá por eles, como eu comentei, essas faltas que o Léo trouxe, enfim. Uma arbitragem extremamente confusa e que custou 3 pontos o placar do Steelers. A gente não vai entrar no mundo do si, porque senão a gente vai vencer, vai perder todos os jogos. Mas é um fato que foram 3 pontos que deixaram de estar a nosso favor no final ali do primeiro tempo. Mas é importante que a gente diga. O que o Deontay Johnson falou, as frases deles foi... os árbitros pareciam que queriam nos tirar e nos matar do jogo a todo momento. Aquele field goal doeu muito na gente. A gente precisava. Fomos mal para os vestiários. Eles estavam chamando coisas estúpidas. Do mesmo jeito que a gente é multado por faltas, eles também deviam ser multados por chamadas questionáveis. Isso é o ponto. Isso, o único erro dele. O único erro dele foi fomos tristes pro vestiário. Desculpa. O teu trabalho é esse. Você não pode jogar no árbitro a culpa do teu trabalho. Tá que é horrível, óbvio que é horrível. Você volta completamente mal, é difícil. Mas, porra. Me ajuda. Sim. Mas podemos ir nos encaminhando para o nosso encerramento de hoje. Tem algumas perguntas que a audiência trouxe durante o programa. Ou quem quiser trazer uma pergunta agora, por favor, fique mais do que à vontade. Não quer dar uma citada rápida no Pode Ter Gordo, não? Porque, de novo, o cara teve punch de menos 30 jardas. Porra, gente, não é possível. Sim. E isso porque ele é um dos melhores jogadores do time, tá? Ele é um dos melhores jogadores do time. Aí você já foi usado, dos melhores jogadores. Ele é inconsistente. O que pode fazer com que a média dele... Ele é consistentemente uma merda. Não, mas é isso, cara. Ele lembrava desse cidadão. Ele tem um jogo ruim. Mas, cara, o punch dele de 29 jardas, cara, de verdade. Eu sei que tava chovendo e vento e tudo mais, isso atrapalha. Mas, cara, não é possível que a gente não traga alguém pra teste, sabe? Essa semana eu não vou falar que vai ter, porque a semana é curta. Bem lembrado o nosso Panther. O Denis pergunta: o movimento do Pickett nos play action está certo? Para mim, ele sempre vira para o lado errado. Isso é desenho da jogada. Isso aí é desenho do Matt Canada. Ele segue o desenho que o Matt Canada dá e nas vezes que ele vai sair do pocket, ele geralmente sai ou para onde a leitura dele tá. Então, por exemplo, ele tá lendo 1, 2, 3, 4. Ele tá na leitura 2. Ele pode sair para esse lado de cá, né, para minha direita, para fazer porque a próxima leitura tá para lá. Então, varia muito. Mas no play action, o desenho é totalmente do Matt Canada. Não à toa teve um momento do jogo que o Trubisky teve um lance igualzinho. Sim. Idêntico. Não, e aí é um problema muito grande. Eu cheguei a... Eu não lembro se eu coloquei isso no pré-jogo ou não, mas eu tava assistindo o DQB School, que é o JT, que é ex-quarterback da NFL. Ele faz um trabalho fantástico. Ele pega a tape do alternate true dos QBs por semana, vai escolhendo alguns, e analisa. E um ponto que ele bate muito na tecla, que é um ponto que eu vinha batendo, do quanto Matt Canada atrapalha o seu quarterback. Então ele bota o QB para tomar um free rush de propósito. Só que isso é muito comum, se faz muito na NFL, mas sempre se coloca uma rota hot, que é aquela rota do tipo assim, o cara tá vindo, a primeira leitura tá ruim, a segunda também, já solta a bola correndo nesse cara aqui, porque vai tá seguro, vai tá fácil. Ele faz o oposto. Isso é quando ele não bota a rota hot no outro lado. Então o free rush vem da frente, ele bota a rota hot atrás, ou vice-versa. Matt Canada atrapalha muito, muito, muito o nosso QB. E não sei porquê, cara. Não sei por que ele faz isso. Que é uma loucura. O que mais a gente tem de pergunta aí? Eu não achei... Recuperei mais
nenhuma pergunta hoje. Nossa audiência estava mais focada na sessão de Nem descarrego. reclamar, tá com razão, né? Tá com razão. Sessão de descarrego hoje. Mas é isso por hoje, Léo. Qual o seu destaque final para irmos nos recolher, que a semana é curta e quinta-feira estamos aqui novamente. Eita, quinta-feira estamos aqui novamente. Nossa senhora. E pensar que a semana é curta na NFL, né? Mas pra mim vai ser longa. Vai ser longa, que sábado tem um negócio complicado. Mas, brincadeiras à parte, cara, eu tô com medo, tá? Eu tô com medo da gente apanhar pra um quarterback que toma café com maionese e come banana com casca. Que o cara jogou o primeiro jogo da carreira dele, foi a estreia dele. O Levi Wallace teve 4 touchdowns, 238 jardas, 130 de rate, nenhum QB na história da liga teve um primeiro jogo desse nível. Foram... E detalhe, DeAndre Hopkins acordou, tá? 3 touchdowns de DeAndre Hopkins. 4 touchdowns que ele lançou no mesmo que o Will Levis lançou no mesmo jogo. Pickett lançou 5 na temporada toda. Acho que Pickett não tem um jogo mais um touchdown lançado. E acho que ele tem 1 de 2. É o recorde dele. Foda. Eu tinha visto um dado esses dias, é muito interessante. Eu vou até recuperar depois, eu posso trazer. Levo no Twitter. Mas o Kenny Pickett estava em vias de entrar no grupo de quarterbacks com mais passes tentados e menos touchdowns lançados. Para os 500 primeiros passes na carreira, o Kenny Pickett era um dos que tinham menos touchdowns. Não que ele tenha saído desse grupo, tá bom? Ele está nesse grupo. Eu acho que ele vai estar forte nesse grupo ainda. Mas ele estava de uma forma assim, muito em evidência. O Dennis perguntou Levi Wallace, não, é o Will Levis, né? Will Levis. A Levis, a marca de roupa que aqui no Brasil chama de Levis, lá fora é Levi's. E aí eu fico com essa mania de chamar de Levi's, eu só chamo ele de Will Levi. Tem como. Mas meu destaque negativo para a gente poder finalizar por hoje, meus amigos, é destacar a semana curta que a gente tem. Quinta-feira estamos de volta. Muita coisa para ver na semana curta, porque Kenny Pickett está lesionado, Minka Fitzpatrick lesionado, foram os dois que Mike Tolley destacou ao final do jogo. Vamos ver se o Cam Hayward volta. Seria um ótimo momento o retorno do Cam Hayward. Eu acho que não, hein? Vamos ver. Eu acho que só na outra. Se o jogo fosse domingo, eu acharia mais fácil. Ou segunda. Mas sendo quinta, não sei. Vamos ver. Semana curta que a gente tava... 3 semanas que a gente tava esperançoso de que a gente poderia deslanchar na temporada. E importantíssimo. Quinta-feira é o último dia de transferência. A trade deadline. Amanhã é um dia que, historicamente, a segunda-feira é um dia que tem muitas movimentações. Terça, mais ainda. Então, fica ligado nas nossas redes que... Tomara que a gente tenha uma notícia boa, né? Nem que a notícia boa seja Demu foi trocado. Ué, ótima notícia. Excepcional. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Simbora. Bem lembrado, Léo. Deixa nos acompanhar. Twitter, Telegram, Instagram. Estamos presentes em todas as redes sociais. Nos ouçam no Spotify, Amazon Music, Apple. Qualquer plataforma que você for, estaremos presentes junto a vocês. Aproveite o resto do domingo. Um grande abraço e até mais.